Deputado Paulão, muito bom dia. Um prazer tê-lo aqui em nosso programa Juventude Manhã. E a primeira pergunta que eu faço é essa. O PT esteve ontem referendando também aí a candidatura para a Prefeitura de Maceió do Rafael Brito, ou o PT realmente vai ter o seu candidato à Prefeitura de Maceió? Bom dia, Bom deputado. dia, dizer que é uma alegria ter entrevistado com você. Queria cumprimentar todos os ouvintes do teu programa, dizer que realmente eu estou à disposição para que a gente possa fazer o debate. Veja bem, o PT lançou a candidatura do companheiro Ricardo Barbosa, teve uma decisão da Nacional e decidiu que a Nacional tem prerrogativa para isso, e não queria candidatura aqui em Maceió e mais 4 capitais do Brasil, né? Então a decisão foi essa. Mas eu queria fazer aqui um corte histórico rapidamente. Há mais de um ano atrás, eu tive a oportunidade de sentar com o senador Renan Calheiros, presidente do MD Alagoas, discutindo qual seria a estratégia que a gente faria para a disputa em Maceió, levando em consideração que o prefeito atual ele está numa situação de pesquisa confortável, uma rejeição baixa, e a gente queria ter uma estratégia inteligente, unificada, para fazer o bom debate e fazer o combate com paridade, né? E aí o senador alegava que a melhor estratégia seria pulverizar candidaturas, horizontalizar candidaturas, várias candidaturas, PCdoB, PV, PT, MDB, enfim, todos aliados que fazem parte do bloco do governo estadual. Eu discordei da estratégia, entendendo que a gente deveria unificar em torno de um nome, né? Esse processo, repito, há mais de um ano não avançou. O ano passado, o PT, percebendo que o MDB continuava com essa estratégia, e inclusive que era a estratégia que o próprio senador defendia, o PT lança a discussão do meu nome, que eu nunca me lancei, da jornalista Elda, que você conhece, sua colega de trabalho, e do deputado estadual Ronaldo Medeiros. Então a gente unificou através do deputado Ronaldo Medeiros, mais ou menos em agosto. A candidatura Elda retira, eu nunca fui apoiar, e a gente fica com candidato pelo PT de agosto a janeiro. Quando chega no mês de janeiro, o deputado retira a candidatura, né? Alegando que poderia prejudicar as bases do interior, enfim, e tal, e não era estratégico. Isso criou um vazio. A gente faz uma discussão, o nome do Ricardo, que era pré-candidato a vereador, ele aceita a missão, uma missão difícil, faz uma aliança, logicamente, com a nossa federação, que é a Federação Brasil da Esperança do Plano Nacional, e aqui também, com o PV, o PCdoB, agrega uma vice do PSOL e da rede, portanto a gente fica com 5 partidos, uma aliança ampla, com um tempo de TV e rádio muito bom, e só depois de um mês a candidatura do Rafael é lançada, mesmo assim isolada, sem vice, e continua. O governador Paulo Dantas tinha conversado conosco antes do lançamento da candidatura do Rafael, comigo e com o Ricardo Barbosa, pré-candidato e presidente do PT Alagoas, discutindo em relação a essa estratégia de ter uma candidatura, e eu disse, eu concordo com a delas. Por isso que há um ano atrás eu discuti com o senador Renan, mas o senador Renan discorda, acha que tem que pulverizar. Aí depois do lançamento da candidatura do Rafael, mais ou menos no mês de maio desse ano, o senador em Brasília, eu também estava em Brasília, a gente conversa,
inclusive no Senado, no gabinete dele, e ele já muda de visão, querendo que o PT pudesse apoiar a candidatura do Rafael. Aí eu disse, senador, o senhor mudou de visão, de estratégia, por que tão rápido? Eu não tinha essa visão de ter uma candidatura única, não, mas mudou. Mas qual a ideia? Apoiar o Rafael? Eu disse, senador, acho muito difícil, porque eu tenho alguns argumentos para levantar. Eu acho que nesse grupo político nosso tem um candidato de centro, com perfil de centro ideológico, que já foi prefeito 2 vezes, portanto, ele teria, durante a campanha, ter uma narrativa de fazer uma comparação dos 2 governos deles com o governo do prefeito atual. Ele está na pesquisa com 12%, e, além disso, ele representa uma parte da elite de Maceió, já que Maceió ficou muito conservador. O Lula mesmo perdeu nos 2 turnos. E ele apresenta 12% na pesquisa. E essa é uma alternativa. A outra alternativa é estabelecer uma ponte que o seu compadre, deputado estadual do MDB, o Zé Vanderlei, que já foi vice-governador, é um cara que transita na classe média, tem vários serviços prestados, só de cirurgia, mais de 20 mil, é um cara querido, poderia ser o nome. E você está apresentando o nome do Rafael, que é meu colega parlamentar, tem uma relação de convivência ótima, mas na pesquisa ele aparece com 3%. No resultado eleitoral, quando ele foi eleito, ele foi o 8º deputado dos 9, teve 15 mil votos, Maceió. Eu tive quase 29 mil, o dobro dele, e não sou candidato. E, portanto, vocês estão apresentando um candidato que, para a disputa, ele não é o melhor nome com perfil. Aí, depois dessa conversa, Campina, o governador chamou mais outra vez, tentou fazer um apelo, disse ele que não era possível. Aí foi quando o MDB, no plano estadual, estabelece uma ponte e o deputado Isnaldo Bulhões, logicamente orientado pelo senador Renan, ele vai ao presidente do MDB Nacional, o Baleia Rossi, tem um contato, uma conversa com a presidente Gleice Hoffmann, colocando que é de interesse do MDB em ter uma candidatura e gostaria que o PT apoiasse. E, logicamente, tinha outros municípios, capitais, que o MDB estava dialogando com o PT, e o PT querendo o apoio do MDB, essa discussão ocorreu. Tivemos um contato com a presidente Gleice Hoffmann, que ela anunciou que essa discussão seria trabalhada na executiva do partido. Eu ponderei tudo que eu falei com você e os ouvintes, e ela disse, Paulão, o PT é um partido nacional, o Ricardo está com a pesquisa com 0,5%, o Rafael 3%. Eu disse a ela que era perigoso até para o prefeito atual ganhar no primeiro turno, portanto, defendi um outro nome, que poderia ser o Rui ou o Vanderlei. Mas esse processo não avançou e, na última segunda-feira, o PT, no plano nacional executivo, definiu o apoio à candidatura do Rafael. Na terça-feira, a gente faz uma reunião da executiva, acata a decisão, porque o PT é um partido nacional e a gente não vai ficar, logicamente, de encontro uma decisão nacional, e acatamos a decisão. Mas, ao mesmo tempo, nós não definimos que teria candidatura de vice. Então, praticamente, só um voto contrário, que não queria aliança com o MDB, todo mundo votou fechado que não indicaria vice. Esse é o processo. Aí começou depois algumas especulações em relação ao nome de apoiar vice, mas essa discussão é competência a nível estadual. Então, respondendo a tua pergunta,
Claro que depois dessa decisão do PT Nacional, da Executiva, mesmo a contragosto do PT Maceió, a gente irá, sem dúvida nenhuma, caminhar com a candidatura do MDB. Nesse caso aí o PT ele vai declinar da candidatura da pré-candidatura, não, da candidatura, né, de Ricardo Barbosa e vai apoiar o MDB aqui em Maceió. Isso foi uma decisão da executiva Vem do de PT lá, Nacional. no caso vem de lá. Não é uma coisa que, porque Não, pelo que eu estou sabendo, não é, vocês já tinham firmado esse tranquilo, a de gente já boa. tinha, a gente tinha candidatura, mas essa decisão ocorreu e será esse o caminho, Campina. Mas aí, sem nenhuma possibilidade do PT, porque pelo que eu estou vendo aqui, me parece que Ronaldo Medeiros está indo para vice para vice de Rafael Brito. Não, esse é o desejo do deputado, de forma isolada. A decisão do PT Maceió não foi ter vice, certo? Sim. Mas o deputado, ele tem esse desejo, porque ele recebeu um pedido do governador, mas não conta com o apoio do PT sobre essa decisão. O PT Maceió e o PT Alagoas, principalmente o PT Maceió, praticamente por unanimidade definiu que não terá vice-candidatura, né? Acho que vai ser esse caminho, a gente dialogando com a Nacional. Esse é um desejo individual do deputado, sem dialogar com o partido, sem apoio do partido, fazendo uma decisão solo, mas não representa a visão do PT. Acredito que o PT Maceió, conforme decisão partidária, praticamente por unanimidade, a gente acata a decisão do PT Nacional em apoiar o MDB, mas não indicará vice. Uhum. Agora, com essa tratativa, com esse acordo que vocês estão fazendo, declinando aí da possibilidade de se ter candidato a prefeito pelo PT, vocês estão visando aí, deputado, estão visando 2026 ou é uma coisa para agora, uma coisa distante? Não, porque... duas coisas. Veja bem, a gente está discutindo a estratégia que o senador Renan Calheiros fez há um ano atrás. Eu, particularmente, era da tese que deveria ter uma candidatura única. Agora, acho que no grupo do governo, que nós fazemos parte, o candidato com melhor perfil e densidade eleitoral seria o Rui Palmeira. Porque há um ano atrás, se fosse agora, ele teria mais de 10% na pesquisa, em média de 12%. Rafael Brito tem 3%. A rejeição do Rui menor do que a do Rafael. O Vanderlei já tinha sido vice-governador. Aí o MDB lança a candidatura do Rafael, que tem 3% nas pesquisas. Então, o nome não soma para fazer o combate ao prefeito JHC, que está com mais de 50% na pesquisa, uma rejeição baixa. Aí qual o receio que nós temos? O prefeito ganhar no primeiro turno. E essa candidatura, por não ter uma incorporação mais forte, não ter unidade, ela pode contribuir com isso. Como o senador lá atrás disse, cada um lançou a candidatura, o PT tem legitimidade de lançar. Como é que a gente lança uma candidatura desde agosto do ano passado, Rafael só apresentou sua candidatura em fevereiro, e a gente tem que modificar toda uma estratégia para definir uma candidatura. Aliados, quando a gente é aliado é soma, é multiplicação, não é divisão. Eu não posso fazer aliança com você onde só quem pode crescer sou eu. A aliança é quando eu cresço e você cresce. E o método que está sendo feito pelo MDB é um método de tentar aniquilar o PT, e isso a gente não pode aceitar. E sabendo que será prejudicial para ele mesmo, né? Eu acho que deputado, eu comungo do mesmo pensamento que o senhor. Veja bem, o senhor está dizendo aí que o melhor nome do MDB, se fosse entrar numa chapa completinha com o PT tudinho direitinho, seria José Vanderlei Neto. Vanderlei, porque essa, o Rui é do... Pronto, essa mentalidade eu tenho desde o ano passado.
Só acredita Vanderlei, nisso? Que é uma ele coisa foi que eu venho dizendo desde o ano passado. Que eu venho dizendo isso. Cara, um nome para ser feito do MDB, já que está no governo, e que vai ter o apoio do PT, vai ter o apoio de outros partidos, chama-se José Vanderlei Neto. Inclusive, eu disse até ele, em um certo momento, eu disse a ele mesmo, eu falei isso, doutor José Vanderlei Neto, o nome certo era o do senhor, para sair candidato apoiado pelo MDB, apoiado pelo PT, apoiado pela federação, porque é um nome em consensual. Mas agora o senhor vem só referendar o que eu estava pensando. Tá vendo, deputado, como é a coisa? Veja bem, é porque você é uma pessoa antenada, você tem uma relação com a população, você conversa com o povo, você tem um nível de formação política boa. O Zé Vanderlei é um médico muito querido, competente, um dos maiores cardiologistas do Brasil. Só de cirurgia, ele que me disse, eu não sabia esse número, ele fez mais de 20 mil. Isso. E você sabe que quem é médico, geralmente, é uma profissão que quase que não tem adversário, né? Eu sempre digo, advogado, ele, quando é advogado para um lado, desagrada o outro, né? Mas o médico não, quando ele vai para curar. Geralmente ele não só tem o apoio e a gratidão do paciente, como da família. E o Vanderlei é um cara diplomático, muito educado, fez mais de 20 mil cirurgias, tem uma experiência de ter sido vice-governador na gestão do governador Teotônio Vilela. Ele transita nessa classe média e numa parte da elite, já que Maceió ficou bem conservador, né? Nessa visão da esquerda, e o Lula perdeu, toda vez ele perdeu, inclusive nessa última eleição, era uma forma de furar a bolha. Ele é um cara que tem um bom diálogo, experiente, já tem uma maturidade, até pela idade dele, do poder. Então ele era um cara com perfil que a sociedade, neste momento, queria, um gestor experiente. Ele iria fazer um debate qualificado, ele não ia ficar refém das redes sociais, porque tem alguns candidatos mais jovens que ficam fazendo, não é comendo sanduíche e bombando nas redes, que isso dá voto. A sociedade não quer alguém para estar comendo sanduíche e dizer que dá voto. Ou a sociedade quer um gestor, né? Uma pessoa experiente, que analise com calma as deficiências da prefeitura, que são muitas, exemplos. As políticas sociais da prefeitura de Maceió, elas são terríveis. A menor cobertura da atenção básica da saúde do Brasil é Maceió. Aí o Vanderlei seria um nome apropriado para discutir, já que ele tem formação, já foi secretário de saúde. Você pega a cobertura de creches, é uma das menores de capitais. O governador Paulo Dantas fez 2 creches e o prefeito recusou, depois que fez o acordo, mas no primeiro momento não quis. Como é que você recusa uma creche, um equipamento fundamental para fortalecer a primeira infância, dar cobertura à criança, com a qualidade de vida, as mães poderem trabalhar com segurança? Você pega a assistente social também, uma crise muito grande. Então, ele era o nome, o Rui era o outro nome do PSD, mas foi prefeito 2 vezes, ele teria como fazer o comparativo da gestão que ele fez, do que acertou, dos vazios. Então, o nome, repito, do candidato escolhido, eu não sei o que ocorreu, mas essa imposição, eu acredito que não é bom, porque, na realidade, o segredo da política é o diálogo, é a composição, e não a força. Então, o que ocorreu foi isso. O PT tinha uma candidatura, claro que os números ainda tinham uma desenvoltura pequena, como também do Rafael. Para você ter ideia, a última pesquisa que eu tive acesso, o Ricardo tinha 1,5%, Rafael 3% e o Lobão 4%. Aí a pergunta que não quer calar, o Lobão vai ser retirado para apoiar o Rafael? Deixa a pergunta no ar, não é? Enquanto isso, o prefeito JHC está com mais de 50% ou 60% e uma menor rejeição.
E essa disputa agora, neste momento, fragiliza as relações, não é? Porque, na realidade, eu digo, parceria, né, é você ganhar, ou seja, você ganha, eu ganho. Eu não posso colocar força para eu crescer e esmagar o Campina. Isso não funciona na política. Realmente é de se pensar muito nesse caso aí do Lobão, viu, deputado? Agora, deputado, me diga uma coisa. O senhor falou aí, nesse instante, sobre a nossa capital tá muito voltada para o conservadorismo. O que é que fez a esquerda brasileira, principalmente a lagoana, marcelense, deixar que isso acontecesse dessa forma, de que a população marcelense não desse mais a credibilidade necessária para eu não falo a esquerda, né? Mas o campo mais progressista. Campinas são vários fatores, inclusive num programa de rádio. De repente, eu não posso dar toda a resposta, não sou a melhor pessoa para isso. Na realidade, teria que discutir com um sociólogo, né, que trata essa discussão política, um professor de antropologia, de ciência política, que tem vários livros, né, fazendo essa discussão. Pode ser o caminho assim com maior, eu diria, a profundidade acadêmica. Agora, leitura que eu faço. Primeiro que esse conservadorismo não é um problema de Maceió, nem do Brasil, é do mundo. Veja que nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi eleito pela ultradireita, né? E agora, de novo, ele está em primeiro lugar nas pesquisas. E você tem, inclusive, uma parte da classe trabalhadora votando nele, pessoas pobres. Por quê? Porque ele utiliza um discurso que o desemprego foi causado pelos estrangeiros, ou seja, os brasileiros vão para lá, os mexicanos, que tomam conta do emprego dos americanos. Se a gente fizesse essa tese e ela fosse verdadeira, a gente não permitia que japoneses migraram, viessem para o Brasil, italianos, alemães, né? Vários pessoas da Europa, naquele momento de fome, né, que ocorreu no passado, eles vieram na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, e o Brasil acolheu, e essas pessoas tiveram um papel na economia. Então, esse intercâmbio cultural, isso é um bom para o mundo, então ele trabalha isso. A outra coisa a gente tem um advento que até então não existia, há 20, 30 anos atrás, é o papel das redes sociais. As redes sociais, ela pode ser para o bem ou para o mal. E na política, ela foi para o mal. Então, os donos das big techs, né, o dono do Twitter, o Elon, o dono do Facebook, o Mark, todos eles do Google foram eleitores e financiadores da campanha do Donald Trump. Todos são do Partido Conservador. Eles não têm relação com a classe trabalhadora. Então, hoje em dia, a gente tem uma desigualdade no mundo imensa, uma concentração de renda na mão de poucos. Você tem 10 homens que controlam a economia de 3 bilhões de pessoas. Isso é muito grave. Ainda tem 800 milhões de pessoas que passam fome, e não é falta de comida, é falta de distribuição, de logística, de solidariedade e tal. Aí esses homens, para ter esses poderes, como eu citei, do dono do Amazon, do Google, etc. tal, eles definiram a pauta de tirar direito trabalhista. Então, eles começaram a eliminar todos os direitos trabalhistas da classe trabalhadora. Eles fizeram reforma da Previdência para tirar direito previdenciário dos trabalhadores. Eles fizeram privatizações. Então, essa pauta ela é internacional. E aí você tem os meios de comunicação, com algumas exceções, estou fazendo os grandes meios de comunicação, os pesos pesados aqui do Brasil, né? Veja, Globo, Record, Band, todos eles alinhados com essa política americana, que fazendo o processo de tentar fazer a cabeça do povo, faz a cabeça do povo. Além disso, você tem um fenômeno que está surgindo, já existia, mas não tinha tanta força, que é
os neopentecostais, não é? Ou seja, o segmento religioso que ele trabalha uma teoria da prosperidade. E ele tem esse link também americano, né? Demonizando que a esquerda, que o comunismo é do diabo, etc. Então, como teve um crescimento nesses últimos anos no Brasil todo do segmento neopentecostal, então a influência dessas igrejas, através dos seus pastores, eles tentaram demonizar o processo da política. Então, veja que a eleição do Lula, o Lula que foi o melhor presidente e é da história do Brasil, 2 vezes, para poder ganhar a eleição agora, teve que ir ao segundo turno. No primeiro turno, foi uma diferença de 6 milhões, numa população em torno de 215 milhões de habitantes, e no segundo turno, em torno de 2 milhões de votos. Então, veja como foi polarizado. E aí você tem várias pautas, tem a pauta de costume, que ela está muito forte, entendeu? E ela começa a ser rotulada, e tudo isso colocando na carga da esquerda, e principalmente do PT, que é o partido que governa. Então, essa polarização continua. Aí você vê na economia, hoje mesmo eu fiz uma postagem. O presidente do Banco Central, que não tinha autonomia, essa autonomia, esse projeto fazia 30 anos que não votava, quando o presidente da casa assumiu pela primeira vez, deputado Arthur Lira, foi o primeiro projeto que ele colocou, foi a autonomia do Banco Central. Então, o presidente do Banco Central, ele não se reporta, não obedece ao presidente Lula. Primeiro que foi eleito, ele tem autonomia, o mandato é diferente. Então, ele foi eleito em um projeto liberal conservador, que foi o governo anterior do Bolsonaro, e entra 2 anos no governo com a visão social de Lula. Então, veja bem, o que é que decidiu agora o Banco Central? Que a taxa de juros não vai baixar. Na hora que você decide isso, atinge toda a população, principalmente a mais pobre. Porque como é que o pobre vai ter direito ao empréstimo? Como é que o microempresário, médio, grande, vai poder financiar seu negócio? Se a taxa de juros é uma agiotagem, que é uma das mais altas do Brasil, do mundo, taxa de juros, ela influi. A população difícil. Endividada, foi por isso que o Lula criou aquele desenrola, para aliviar o bolso da população, mas tem o endividamento da população. A população, ela pode ter até uma vida equilibrada, mas se tiver qualquer acidente de percurso no caminho, você fica desarmado. Exemplo, um filho adoeceu, você tem que comprar medicamentos, aí para o hospital, mesmo no sistema SUS, né? De repente você tem um carro, dá uma batida, você tem uma moto, dá uma batida nela, uma queda, de repente a tua geladeira queimou, né? Um televisor, tudo isso são imprevistos que ocorrem com qualquer família, que você tem que comprar, às vezes não tem dinheiro, tem que fazer um empréstimo. Com essa taxa de juros, a população está endividada, mas ele define isso. Então, esse discurso da visão liberal, você não tem explicação, mas o que é fazer a cabeça? Os entregadores de aplicativos, Campina, eles ganham, sei lá, R$3 por entrega, 4, 5, até menos. Vamos dizer que seja entre R$3 a R$5. São meninos pobres da periferia, não é? Meninos pobres, uma maioria, inclusive, com traços raciais negros. O cara anda numa bicicleta, anda numa moto. Essa pessoa acha que vai ser milionário. Ele não tem direito nem trabalhista, nem previdenciário. Mas o modelo que foi feito na cabeça dele, do empreendedorismo, que é importante, é que ele vai se tornar milionário, ele assume esse discurso e vê o PT e o governo do PT como inimigo. 70% desses jovens que não têm direito não vão se aposentar nunca, porque não pagam previdência, certo? Às vezes ele nem sabe disso. A maioria desses jovens no Brasil, 70% votaram no presidente anterior. Então, esse processo que a gente está atravessando é a grande mídia fazendo a cabeça do pessoal e um segmento, repito, neopentecostal de algumas igrejas que define a teoria da prosperidade, que você vai ser milionário,
e faz um discurso anti-esquerda, dizendo que todo mundo é comunista, que vai tomar as casas, que é uma mentira, né? Fechar Antes do Lula igrejas. ser eleito, fechar a igreja, mudar a cor da bandeira do Brasil, pelo contrário. Foi o Lula que criou o programa Minha Casa Minha Vida, e até hoje dá casa ao pobre, né? Foi o Lula nunca fechou a igreja, até porque a formação dele é católica, né? É É. bandeira do Brasil. Ou seja, Uhum. mas essas mentiras, elas se propagam, porque antes você tinha um mentiroso que falava na rua e tinha que fazer a mentira para uma outra pessoa que se propagava para outra. Isso era um pouco lento, porque você não podia divulgar. Hoje não. Você tem um instrumento chamado redes sociais, que você pode criar um canal, você pode criar um áudio, fazer uma montagem agora com a inteligência artificial, imitar a voz do Lula, como É ocorreu. verdade. Ele teve que botar na justiça. E quando ele joga isso nas redes sociais, principalmente no Zap, hoje em dia praticamente todo brasileiro tem um celular. E o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa Zap. Então, a fofoca que antes era presencial, de um para outro, ela se torna virtual e em tempo real. Então, quando eu coloco uma fofoca, uma mentira nas redes sociais, naquele momento, 10 minutos depois, 10 mil pessoas ou milhões Aí podem o ver estrago aquilo. está feito. Essa é a minha leitura. Verdade. Ô, deputado, agora voltando um pouco, a gente sabe que o PT é um partido muito grande, se não for o maior partido do Brasil, e a gente sabe que tem uma força imensa, e a gente recebeu agora aqui uma mensagem aqui de ouvintes que estão nos ouvindo e também nos assistindo pelo YouTube, e mandou aqui para mim o seguinte: por que toda essa força na defesa dessa candidatura, especificamente nessa eleição de 2024, sendo que o PT já fez outras intervenções em candidaturas locais em eleições anteriores e o PT local acatou sem barulho o que está fazendo agora? Esse barulho acontece tanto assim, deputado, por conta dessa não candidatura do Ricardo Barbosa? Não, o barulho é natural, o modus esperneando, como diz o latim. Isso já ocorreu não só aqui, como ocorreu no plano de outros estados, Sergipe, ocorreu Pernambuco, Paraíba, etc. De repente, cada eleição é uma conjuntura. Eu avalio que, se por acaso o PT. Primeiro, o seguinte: se a gente tivesse o PT nacional também, tem sua responsabilidade. Ora, as capitais ficaram com a responsabilidade do PT. Então, caberia verificar, fazer uma pesquisa com antecedência o ano passado, e não agora em cima da hora, verificando quais estados você tinha com candidatura com desenvoltura. Né? A partir do momento que o próprio PT, eu estou falando do PT, no plano nacional, ele fizesse um levantamento das 27 capitais e percebesse que tinha alguns estados que a desenvoltura das pesquisas era baixa, o que é que deveria fazer? Trabalhar para a gente ter uma unidade de ação de repente dizer, olha, já que não houve um bom desempenho na pesquisa, vamos trabalhar com aliados, né? E procurar e discutir isso com calma, verificar qual era o melhor nome. Ora, se isso tivesse ocorrido, Campina e ouvinte, não teria esse conflito, né? Aí o que ocorreu, eu percebi isso. Aí eu quero voltar de novo, inclusive, atendendo a pergunta do ouvinte, do internauta. O ano passado, eu procurei o senador Renan Calheiros, presidente do MDB Alagoas, preocupado com essa situação de Maceió, dizendo que o prefeito representa o bolsonarismo, né? É a ala conservadora, e o grupo que faz parte em torno do Palácio deveria discutir uma estratégia apresentando o nome. O senador Renan não quis. Então, respondendo ao ouvinte, o MDB, o senador Renan Calheiros, que é o presidente, não quis. Ele avaliou que era importante o PT lançar candidatura. O MDB, PCdoB e PV. Foi ele que definiu. Então, se teve uma responsabilidade maior,
foi do MDB de Alagoas, mais do que o PT. Aí nós lançamos a candidatura do Ronaldo. O Ronaldo desistiu. Apresentamos o nome da candidatura do Ricardo, o que eu tinha dito, inclusive, no começo da sua entrevista. Só depois, em fevereiro, que é lançada a candidatura do Rafael. Então, a responsabilidade maior de faltar unidade de ação não foi do PT, foi do MDB. Essa é a minha resposta. Mas já está tudo apaziguado, né? Não tem nada arranhado não, né? O PT continua na ala governista do Estado, tudo tranquilo, tudo de boa, né? Não, a gente faz parte de um projeto, o MDB de Alagoas apoia o Lula, o PT faz parte do governo, né? Logicamente teve essa divergência natural na democracia. Acho que o método que o PT e o MDB Alagoas fez não foi bom, porque a gente... É aquela questão, casamento é unidade, onde você tem que ter uma relação de harmonia dos dois, né? O que o MDB fez foi forçar uma intervenção que ocorreu. Na realidade, quem provocou a intervenção para não ter a candidatura do Ricardo foi o MDB de Alagoas. Aí foi quando a presidenta Iglesias, recebendo a demanda, entendendo que o MDB é um aliado, que a candidatura aqui do Ricardo e do próprio Rafael não tinha tanta desenvoltura, era possível ceder, e cedeu, e apoia a candidatura do Rafael. Com essa decisão da Nacional, mesmo discordando, a gente acatou e irá apoiar a candidatura do MDB em Maceió. Muito bem. Quando é que será a convenção do PT? Já houve. Já houve, né? O PT já houve uma convenção há mais de 15 dias apoiando por unanimidade a candidatura do Ricardo. Não terá outra convenção. Tá certo. Agora, no interior, deputado, como é que está a situação do PT regional no estado de Alagoas? A gente tem 10 candidaturas a prefeitos em Maceió, algumas com um nível de disputa com viabilidade, outras com mais dificuldade. Do total, 10% do Estado, né? O Estado tem 102 municípios, a gente está lançando 10 candidaturas. Teremos mais de 300 candidatos a vereadores, é um número muito importante. É uma luta, logicamente, que a gente vai trabalhar e temos muitas parcerias, né? Exemplo, a segunda cidade mais importante de Alagoas é o MDB. Você veja lá, o MDB não teve briga. Essa realidade é do MDB estadual em Maceió. Já no caso de Arapiraca, a gente tem a participação no governo, apoia o Luciano Barbosa, o PT faz parte da Secretaria Municipal da Agricultura, vai lançar uma chapa, a federação, o PCdoB e o PV tem direito a lançar candidatura, mas não lançaram, e todos os candidatos da chapa será do PT. Hoje o PT já teve no passado vereador, hoje não tem, e a gente tem perspectiva de ter 2 ou 3 vereadores, que é um salto de qualidade muito grande. E é preciso lembrar também um pouco a história do MDB em Arapiraca. Você acompanhou o processo. Você é um jornalista já de uma caminhada razoável. É preciso dizer que o Luciano Barbosa era o vice-governador, renunciou e foi candidato a prefeito na primeira eleição. O MDB não queria a candidatura dele, fez uma intervenção. Ele teve que recorrer judicialmente, perdeu aqui em Alagoas no TSE e ganhou no TSE. Então o MDB não queria a candidatura do Luciano. O único parlamentar que subiu e fez campanha fui eu, no palanque. A sociedade não gostou dessa decisão, repudiou essa decisão, porque entendia que o Luciano já tinha sido prefeito no passado, um bom gestor, e estava impedindo uma candidatura. É preciso lembrar isso, até para fazer o link com a realidade que a gente está vivendo, Maceió. Então, essas intervenções do MDB não é a realidade de agora. O MDB tem mania de fazer intervenção como fez em Arapiraca. Foi necessário o Luciano entrar com ação judicial e ganhar, se tornou prefeito, teve uma boa votação, foi. E agora é candidato à eleição, a gente está apoiando, né? Essa é a segunda cidade. A gente vai para Rio Largo, o PT terá candidatura própria,
uma luta muito forte de um jovem que foi do movimento estudantil. A quarta cidade a gente está fazendo parceria, que é Palmeira dos Índios, onde tem o Júlio César, que você conhece, jornalista, radialista, que é seu colega, e ele foi prefeito por 2 vezes, está lançando a tia dele pelo MDB e há a possibilidade do PT indicar a vice. Então, esse é o desenho, né? A gente não vai dizer todo o estado para não cansar os ouvintes. Mas vários municípios a gente faz parceria, porque compreende que tem município que o PT tem fortaleza de voto, tem outros que não tem. Mas tudo isso, Campina e ouvintes, é discussão. O problema de Maceió podia ter tido uma candidatura do MDB desde o ano passado, sem trauma nenhum, tranquilo, etc. Tal. O problema foi o método, não é? Repito, é como você disse, você mesmo falou. Um dos caras que você admira, eu também admiro, que é o método Vanderlei. Ah, mas ele não quis. Será que não quis? Será que todo mundo chegando a ele, convencendo a ele, o MDB, PT, PCdoB, Vanderlei, rapaz, isso é fundamental. Eu acredito que ele faria um apelo, ele aceitaria, que ele é da política. Muitas vezes a gente tem uma opinião hoje, mas é convencido por um coletivo. Na realidade, não houve essa construção coletiva. A candidatura que está posta, eu tenho todo o respeito, meu colega parlamentar, mas o método não foi bom para a democracia interna. Mas isso é passado, é como você diz. Segunda-feira, a executiva do PT Nacional definiu que vai apoiar e a gente irá apoiar. Tá certo. Deputado, agora bora para as políticas internacionais. Tá aí o maior do bafafá, como diz a história, no popular, entre Nicolás Maduro na Venezuela e os seus opositores lá na Venezuela. Como é que o senhor está vendo essa briga lá na Venezuela, de que tira, não tira, coloca ou não coloca? Como é que o senhor está vendo aí essa briga aí? Essa é uma briga antiga e muito polêmica, né? Existe um aspecto, Campina e ouvintes, que extrapola o processo eleitoral. A Venezuela, nem todo mundo sabe essa informação, a gente pensa que é a Arábia, né? Mas não é. A Venezuela é o país, o maior produtor de petróleo do mundo. Não é a Arábia Saudita, é a Venezuela. Para você ter ideia, a distância da Venezuela para os Estados Unidos, quando um petroleiro sai dos Estados Unidos, se ele viesse pegar aqui petróleo na Venezuela, ele levaria 4 dias. Portanto, a logística e de volta, entendeu? Ele sairia dos Estados Unidos, abaixo e voltava, levava 4 dias. E você sabe que isso é custo, é logística. Para você sair dos Estados Unidos, pegar um super petroleiro e ir para a Arábia Saudita, e esse petroleiro ser abastecido e voltar, ele leva 40 dias. Portanto, é custo. Então, existe um jogo dos Estados Unidos há muito tempo querendo controlar a Venezuela, que ele controlava a Venezuela. Na realidade, a Venezuela é como se fosse um quital dos Estados Unidos. Quando Hugo Chávez, que era um militar, ele consegue chegar à presidência, ele rompe a relação com os Estados Unidos, estabelece uma relação, na época, com a antiga União Soviética, hoje é a Rússia. E ele nacionaliza as empresas de petróleo, que antes eram todas internacionais, Esso, Shell, essas marcas que a gente conhece. Ele nacionalizou e tornou-se uma empresa pública, como se fosse a Petrobras, como se fosse, não, Petrobras aqui no Brasil. E aí foi quando começou a modificar a realidade social e econômica da Venezuela, um país muito pobre, uma pobreza imensa, e na gestão do Hugo Chávez, com a venda do petróleo, royalties, tudo, ele aplicou em políticas sociais, moradia, educação, creche, saúde, melhorando a qualidade de vida do povo. Os Estados Unidos não gostou disso. Ele quer que seja subjugado. Enquanto o Chávez estava vivo, ele era uma figura carismática, querida,
ele estabeleceu uma relação muito forte nas Forças Armadas, que é a origem dele, com o poder judiciário e legislativo, e com o povo, que era um líder popular. O que é que ocorre? Quando ele adoece, já sabendo que estava numa situação terminal, né, que ele teve um câncer, morreu de uma forma até precoce, ele indica o sucessor dele, que é o Nicolás Maduro. O Maduro não é militar, o Maduro era motorista de ônibus de uma empresa estatal, mas tinha peso na estrutura do partido. E não tinha tanto carisma quanto o Chaves. Não tinha uma relação tão forte dentro das Forças Armadas, porque ele não era militar. O Poder Judiciário também via ele com olhos diferenciados, enfim. E ele não tinha maioria no Congresso, né? Então, quando ele governa, sempre foi um governo com muita dificuldade. Já teve tentativa de golpe, tentar matar ele várias vezes, e, enfim, não é? Ele teve um momento que não teve um número de parlamentar em maioria, muita dificuldade de governar com o Congresso, como o Lula tem, que a gente também não tem maioria. A grande imprensa vinculada aos Estados Unidos contra ele, todo teve um processo. Aí vem um processo eleitoral que tem duas visões. Tem uma visão que a eleição foi normal e tem uma visão que houve fraude. Eu, particularmente, a minha referência é um ex-ministro das Relações Exteriores do Itamaraty, que é o Celso Amorim, que é uma figura muito séria. E ele está sendo um dos observadores. E não foi o relatório final ainda. Eu acho que a gente tem que ter prudência sobre isso. Então, falar dos números, se teve fraude ou não, tem duas correntes. Quem é ligado a ele diz que está tudo certo. Quem não é contra está havendo fraude. Como é que é o processo eleitoral na Venezuela? Idêntico ao Brasil. Urna eletrônica. E com detalhe, você quando vota, além de ser urna eletrônica, você vai com seu recibozinho, recebe na hora a votação que você fez dos seus candidatos. Aqui no Brasil não, você tem a votação eletrônica, mas você não tem o voto individual. Você tem um voto no final, na contabilidade, quando tem o encerramento da urna, o presidente da sessão, ele aplica, né, dá o delay, e consegue ter o resultado de toda a urna, mas o resultado final, não individual. Enfim, é polêmica. Na realidade, o que a gente tem aí é uma polêmica ideológica. O Nicolás Maduro é um cara de esquerda. O projeto que ele governa na Venezuela é um projeto socialista, onde as empresas principais pertencem ao Estado, ele tem um controle da máquina. Aí quem tem uma visão liberal clássica, no sentido de ter uma visão principalmente com os americanos, claro que tem discordância. Agora é preciso ter clareza que algumas pessoas que fizeram oposição a ele tentaram, inclusive, matá-lo, né? Teve atentado, não só de um homem que foi adversário, como também de uma mulher que tentou, inclusive, matar. Foi descoberto que tinha um plano. Então, é um país muito polêmico. Ele trabalha também com regime de força. Quem é oposição tem muita dificuldade de conviver, diferente do Brasil. Veja que a gente não cai. O Lula foi eleito 2 vezes, Dilma foi eleita, derrubaram a Dilma, que foi um golpe contra ela, mas ninguém foi para a rua esculhambar, destruir, como a direita tentou fazer, né? O Bolsonaro, quando perde a eleição, você vê que no dia 8 de janeiro está provado que os ministros dele e alguns militares depredaram, quebraram o Congresso, quebraram o Supremo, ia explodir um carro-bomba. Isso é ato terrorista que a gente não comunga, nem aqui, seja na Venezuela. Então lá ainda é muito polêmico, entendeu? Tem alguns parlamentares do PT que acham que teve irregularidade, a exemplo do senador Paim, tem outros que dizem que não. O próprio PT tem divisão sobre isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter prudência sobre isso. Na realidade, os observadores ainda estão lá,
e verificar se teve irregularidade. Ela tem que ter uma nova votação, não é? Agora, também repito, o problema hoje maior é ideológico. Como os Estados Unidos controla principalmente a comunicação do mundo, e ele enxerga o Maduro como inimigo, ele tem, logicamente, o controle da Globo, da Band, da Record, da Veja, todos contra o Maduro. Muito bem. É bem interessante porque a gente vê a mídia, né? Querendo saber qual é a posição do governo brasileiro, qual é a posição do presidente Lula. E o presidente Lula sempre ali, sempre buscando um tom mais apaziguador, sempre buscando ali um tom mais cabível dentro do que manda o figurino. Ou seja, deixa lá que eles resolvem. Né? E outra coisa, Campina, aí depois o próprio Maduro disse que a fala dele foi descontextualizada, eu não sei isso ou não. Eu sei que ele deu uma fala que dizendo se a eleição não ocorrer vai ter banho de sangue. Aí o que foi que ocorreu? O Lula discordou. O Lula disse, eu estou chocado com a declaração do Maduro. Então é preciso ter clareza que o Lula tem relação com a Venezuela, tinha uma relação muito forte com o Hugo Chávez, com o Maduro um pouco menos, mas respeita a decisão. Mas quando o Maduro, se for verdade o que ele tinha dito, ele disse que tinha um banho de sangue, o Lula reagiu. Por que o Lula reagiu? Porque o Lula é um democrata, pessoal. Ele defende o Estado Democrático de Direito. Ele respeita o resultado da urna, respeita a alternância do poder. Por isso, quando ele foi presidente duas vezes, antes de Lula assumir, havia um movimento para ter o terceiro mandato e iria passar no Congresso. Mas o Lula não quis. Preferiu indicar a sucessora, que foi Dilma. Então, logicamente, Lula é como você diz, ele é um moderador. Ele não concorda com tudo com o que o Maduro faz, né? Agora a gente tem que ter muito cuidado e pensar na população. Porque fica essa briga de poder e a questão de fundo é o seguinte, e a população? Né? De repente tem conflito, o povo vai para a rua, ele é um cara que tem ligação com as Forças Armadas, aí de repente pode ter conflito com morte, isso não é bom para ninguém. Ninguém é favorável à guerra. Entendeu? É verdade. Mas é isso. E é bem interessante notar, deputado, que também, eu não sei se foi em 2017 ou se foi em 2018 que houve aquela briga toda lá também na Venezuela, na época com Juan Guaidó, né? Que inclusive tentou fazer um atentado contra ele. Né? Mas é um processo, tem que ter os observadores, compete os observadores das várias entidades, a ONU principalmente, os países têm uma tradição democrática, entendeu? Colocar o pessoal que tem experiência, a corte de Haia, né, os juízes internacionais, juízes dos TSEs, do Tribunal Superior dos países aqui, principalmente da América do Sul, que compõem a nossa América do Sul, está lá presente, com serenidade e tal. Mas se a gente for já com a formação definida, eu sou de esquerda, aí já vai dizendo tudo está certo, não tem erro nenhum. Também isso não ajuda. Eu sou de direita, tem erro em tudo que é canto, não tem acerto nenhum, isso não ajuda. Eu acho que as comissões, esses observadores, têm que ser pessoas com estatura. Verificar o seguinte, o sistema de votação teve lisura, teve fraude, colocar especialista de tecnologia de informação para ver se ocorreu fraude, né? Enfim, com uma análise bem minuciosa, mas com um nível de equilíbrio, né? É isso aí. Meu companheiro, eu queria pedir licença a você, porque eu consegui, primeiro dizer que é uma honra, e a gente agora que teve um hiato, né, um vazio, que você fazia parte de outra rádio, e de repente teve outras atividades, eu consegui ver você fazendo não só a rádio, mas o seu canal, né, no YouTube, e com crescimento, e peço compreensão tua, porque eu estou entrando numa reunião daqui a pouco, e quero fazer um acordo com você. Como a gente ficou muito tempo sem se conversar, na época você era de outra rádio, a gente conversava toda semana. Se por acaso não for toda semana, mas me coloca à disposição sua,
que admiro o seu trabalho, tenho um grande respeito, de repente a gente ter uma aproximação, sei lá, se não for toda semana, a cada 15 dias, me colocando para você e fazendo o debate, como diz a juventude, que você gosta de trabalhar papo reto. Você é um cara inteligente, você é uma pessoa que faz perguntas também questionadora, né? Não fica acanhado de fazer qualquer pergunta. O que pode ocorrer comigo é se eu puder responder, dizer sim ou não. Tem hora que eu não sei, eu não sou o dono da verdade, não tenho conhecimento de todas as matérias. Mas dizer, Campina, que fico muito feliz de ser entrevistado no teu programa. Você é um cara que trabalhador, lutador, como a maioria do povo brasileiro, sempre foi defensor da democracia, do Estado Democrático de Direito, de políticas sociais, porque sua origem também é essa, sempre defendendo a classe trabalhadora, os que mais precisam, e muitas vezes incompreendido, né? Porque, e dizendo a verdade tem um preço muito forte. Eu pago um preço também na política, Campina e ouvinte, porque a verdade dói, né? Quando a gente diz, geralmente a marca de uma maioria dos políticos é a dissimulação, né? Empurrar com a barriga, enganação. Eu prefiro dizer a verdade, mesmo sendo incompreendido. Fale a E verdade e diz, saia correndo, né, deputado? Como diz a história, né? então eu queria que você me ajudasse, porque e não encerrar abruptamente a minha parte, queria ver se você tem alguma pergunta para depois a gente fazer as considerações finais e depois fazer uma programação com uma certa perenidade de estar participando do teu programa. Com certeza, deputado. Será um prazer tê-lo aqui todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas até as 10 da manhã. Será um prazer enorme em tê-lo aqui em nosso programa, falando sobre os bastidores da política e sobre a política. Uma perguntinha que eu tenho, antes de terminar, de encerrar a nossa participação, deputado, é justamente lá no Congresso. Como é que andam os trabalhos do deputado federal na Câmara dos Deputados? Campina, a gente está de recesso, né, um mês de recesso, e volta agora no dia 12 de agosto, os trabalhos legislativos. Né? Passou um período de um mês. E esse período é o período também das convenções que você está acompanhando. Como parlamentar, eu procuro fazer um trabalho devolvendo para os meus eleitores, que eu tenho muito orgulho, dos que votaram em mim até os que não votaram, que eu respeito. Trabalho. Eu tenho a sorte de ser, no Brasil, o deputado que mais trouxe recursos para a educação na história da República. Isso é uma marca que eu tenho muito orgulho. Isso é recurso para um CISAL, Antiga Ciências Médicas, o NEAL, o Instituto Federal e a UFAL. Principalmente o IFAL, que eu fui originário. Então, de 14 a 17 anos, quando eu estudei, eu fiz eletrotécnica, de 14 a 17 anos, na década de 70, e é uma escola que eu tenho uma dívida, uma paixão, uma escola de qualidade, que antigamente era a Escola Técnica Federal de Alagoas. Foi essa formação que me deu condições de ingressar na CEAL, Companhia de Eletricidade de Alagoas. Fui eletrotécnico durante muito tempo, depois me tornei dirigente sindical. Então, a gente tem obra no estado todo. Né? Antes de Lula, era 4 escolas, Maceió, Satuba, Marechal e Palmeira. Hoje são 16 polos. O Lula, esse ano, autorizou mais 3, que será no Alto Sertão, Mata Grande, no Agreste, em Giral e na cidade de Maceió, possivelmente no bairro de Jacintinho. A equipe do reitor Carlos Guedes está fazendo isso. Quero elogiá-lo, dizer que ele é um reitor competente, uma equipe competente. Eu trabalho muito com a agricultura familiar, entendendo que mais de 80% da nossa alimentação depende da agricultura, e ela tem pouca assistência. Você veja que agora que está reativando os poucos, a Emater ela foi extinta em Alagoas. Como é que pode dar assistência técnica do pequeno produtor? Né? Mesmo no governo Lula, o agronegócio recebe o dobro da agricultura familiar. O Lula investe em torno de 200 bilhões para a agricultura familiar e o agronegócio acima de 400 bi. O agronegócio só existe devido ao Estado. Se não tivesse apoio do governo federal, o agronegócio não tinha a força que tem. Né?
Avalio também a questão da saúde, né? A gente tem prefeitos, vices, parcerias, a importância da assistência básica, da média complexidade, né? Isso é fundamental. A Universidade Federal, principalmente no polo do sertão, que é o mais distante, estava um pouco abandonado, a Universidade Federal de Alagoas, lá em Delmiro e em Santana, e desde 2017 que eu venho botando emenda ao Campina, um motivo de orgulho. Consegui climatizar todas as salas, botar ar-condicionado, projetor, comprar mais não sei quantos mil exemplares para a biblioteca, todos os equipamentos do laboratório a gente colocou, compramos carros novos, restauramos o auditório, enfim. É um orgulho, tanto Santana como Delmiro Gouveia e outras unidades. No IFAL a gente já fez agora, vai ser 5 quadras cobertas, modernas, refeitórios para os alunos, né? Agricultura, vamos fazendo trabalho. Agora, o que ocorre no Congresso, para finalizar? O nosso Congresso é muito conservador. Do total de 513 parlamentares, a bancada do Lula, nesse campo de centro-esquerda, só tem 130. E você sabe que a maioria simples é 257. A gente não consegue ter. Então, a pauta é muito conservadora. O Centrão, que controla a maioria dos parlamentares, ele tem uma visão mais para os poderosos, para os ricos. Eles não governam para a classe trabalhadora e para o pobre, entendeu? Então, a mesma população que votou no Lula, ela não teve compreensão que deveria votar em deputado, em senador, que tivesse o mesmo perfil do Lula, para ter uma sinergia e a gente não poder ficar nesse embate. E muitas vezes é como se fosse uma chantagem contra o Lula. E ele tem que ceder, porque se ele não ceder, não passa matéria nenhuma, né? Então isso é muito complexo, né? Para você ter ideia, no Senado, dos 81 senadores, a gente só tem 11. O restante com perfil de centro, conservador de direita. Então, pautas assim, que tentam tirar direitos trabalhistas, previdenciários, sociais. Esse orçamento secreto é uma vergonha. Ele foi criado para tirar dinheiro do executivo. Então, várias políticas públicas foram diminuídas, praticamente não tem custeio. Vários ministérios foram extintos porque o orçamento secreto concentrou quase 59 bilhões, né? É por isso que tem alguns ministérios capenga, com dificuldade de fazer política pública, porque hoje em dia não tem orçamento. O Haddad agora, com sua inteligência, conseguiu fazer uma reforma, e eu já deixo esse mote para depois, e no próximo programa, para a gente discutir e você instigar mais com pergunta, que foi a reforma tributária. Vai ser uma verdadeira revolução para o povo brasileiro, principalmente para o pobre, para a classe trabalhadora. Vamos deixar esse assunto para a gente aprofundar com calma em outro momento. Eu ainda acho que o Congresso é muito conservador. A gente vai ter uma eleição futura. Na hora que tiver a reeleição de Lula, que ele será candidato, que a população consiga compreender e vote deputados e senadores com o time dele, que pense em dentro, porque isso facilita a governabilidade. Uhum. Mas Campina, eu quero agradecer a tua gentileza, tua capacidade profissional, né, a sua audiência, de forma especial os ouvintes. Tem as 2 palavras, alegria e orgulho, de ser entrevistado por você. Agradecer a pergunta dos ouvintes, não se acanhe, pode fazer pergunta, necessariamente tem que pensar igual a mim, podemos ter contradição, é natural, mas com muito respeito. E com você, só gratidão. Bom dia a todos e todas. Tranquilo, deputado. Um abraço, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Esse aí foi o deputado federal, Paulão, que esteve aqui conosco, falando um pouco sobre a política, né, brasileira. Bom, gente, eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, que ficaram conosco. Muito obrigado mesmo. Lembrando a você que quinta-feira que vem estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã aqui no programa Juventude de Manhã. Um abraço
e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.